Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, né? É uma alegria estar mais um dia contigo para podermos fortalecer a nossa fé, sermos alimentados pela santa e poderosa palavra de Deus, amém? Você que está conosco aí pelo Instagram, vai convidando pessoas aí, manda aviãozinho aí, convidando pessoas, né? Para poderem ouvir também dessa palavra maravilhosa. Você que tem algum pedido de oração, você manda para a gente aí. Nós, assim que encerrar o momento da palavra, nós teremos momentos de orações, como temos feito todos os dias. Estaremos orando pelos seus pedidos. E eu quero orar com você e por você também, tá? E você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, envie essa mensagem para o número de pessoas que você conhece, tá? Aproveite e se inscreve no nosso canal, curte lá, tá bom? Que Deus ele abençoe poderosamente a sua vida, certo? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. No versículo 32. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32, diz assim: Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas e deixem-no ir. Querido, esse texto ele é tremendo, ele é maravilhoso. Apesar de eu não ter lido todo o texto falando do início, mas a Bíblia fala que esse amigo de Jesus chamado Lázaro, ele ficou doente. Quando você lê aqui o capítulo, por exemplo, o capítulo 11, a partir do versículo 1, depois você pode ler com mais calma, fala que as irmãs de Lázaro mandou um recado, mandou pessoas irem até Jesus para falar que o amigo dele, Lázaro, estava muito doente, e pediram a Jesus para ir até lá, para ele orar por eles, tá? E Jesus mandou o seguinte recado: diga a Maria e a Marta que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali alguns dias. Ele não foi imediatamente, apesar dele saber da urgência, mas ele decidiu ficar onde ele estava um pouco ali. E ele fez aquilo de certa forma, sabendo o que ele estava fazendo. Interessante que no versículo 11 do capítulo 11 diz assim: que depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos lhe responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele? Querido, isso me chama a atenção porque Jesus ele ficou ali de propósito. Ele sabia que aquela doença ela teria uma grande gravidade ao ponto de Lázaro morrer. Só que
Jesus, observe que ele disse no versículo 11 que Lázaro, ele havia adormecido. Ele estava dormindo na visão e no entendimento de Jesus. É tanto que quando Jesus fala isso para os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, se ele dorme, então ele vai melhorar assim que ele acordar. Jesus disse: não, ele está morto. Aí Jesus fala na linguagem deles, para que eles pudessem entender o que de fato havia acontecido. Para os discípulos, para as irmãs, Lázaro havia morrido, mas para Jesus, o morto, ele estava como se estivesse dormindo para ele. Porque para Jesus, o morto, uma palavra dele faz o morto levantar. Uma palavra dele faz o morto ressuscitar, de tanto poder que ele tem. Mas pastor, será que Lázaro, de fato, ele não estava apenas dormindo? Quando nós lemos o texto, deixa bem claro que quando Jesus chega lá, já havia 4 dias que Lázaro já havia morrido. E quando Jesus vai até o lugar do sepulcro, o lugar onde colocaram ele, havia uma pedra na porta do sepulcro. Jesus disse: tirem a pedra. Uma das irmãs do falecido, Marta, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal. Isso implica que o morto, ele já havia morrido e já estava em estado de putrefação. Mas para Jesus, o morto é como se estivesse dormindo, porque há poder em sua palavra. Quando ele fala, os mortos ressuscitam. E isso é algo extraordinário. Isso é algo que está somente sobre ele, sobre Jesus. Somente ele tem o poder sobre todas as coisas. E isso é muito forte, porque também no versículo 23 diz assim: disse-lhe Jesus, quando Marta foi ao encontro de Jesus, quando ele chega lá na cidade onde a família do falecido Lázaro estava. A Bíblia diz que quando Jesus vai chegando, avisam a Marta, a irmã de Lázaro, e ela vai logo ao encontro de Jesus, e Jesus disse a ela: o teu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela sabia muito bem dos ensinamentos que Jesus já tinha dado, que no último dia, ou seja, no final, os mortos que morreram crendo em Jesus, esses vão ressuscitar. Só que Jesus não se referia ao último dia. Jesus estava se referindo àquele dia. E no versículo 24 diz assim, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Isso é algo profundo, porque Jesus, ele diz aqui que ele é a ressurreição, ou seja, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Isso traz para nós um entendimento não somente de algo poderoso que ele pode fazer no presente, mas algo também que ele pode fazer no futuro e na eternidade. Todo ser humano, ele vai morrer um dia. E o ser humano, ele pode ir para algum dos 2 lugares que já foi preparado, ou céu ou inferno. Todos nós passaremos, temos a oportunidade, melhor dizendo, de irmos para o céu. Por isso que Jesus, ele declarou: eu sou a ressurreição. Ele tem o poder de ressuscitar. E ele diz: eu sou a vida. Nele está toda a fonte de vida. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, quando o Pai foi criar todas as coisas, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso implica que o Pai não estava só, o Filho estava presente. A Bíblia diz no Novo Testamento que sem Jesus nada do que existe viria a existir. Ele, e com ele foram criadas todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nele há o poder da ressurreição e da vida. Ele é aquele que o apóstolo João falou as palavras dele mesmo no capítulo 10, no versículo 10, a parte B: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele trouxe para nós uma vida hoje tão abundante, irmãos, que ela não vai se limitar apenas ao curso que temos aqui nessa terra. Por isso que Jesus, ele concluiu dizendo o seguinte, aqui no versículo
26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso quer dizer que nós não ficaremos mortos eternamente. Ainda que possamos, no período certo, no tempo determinado por Deus, viermos a morrer, mas essa morte ela não durará para sempre, porque Ele irá ressuscitar. Ele tem o poder de trazer a ressurreição e de chamar o morto e o morto ressuscitar. Somente em Jesus há esse poder. Somente sobre Ele há essa autoridade. E a Bíblia diz que Jesus, conversando ali com Marta, e ela sem entender ainda, né? Jesus fala que o irmão dela ia ressuscitar, mas ela ainda não compreendeu. E a Bíblia diz que Marta, quando sai dali, ela vai correndo e avisa a sua irmã Maria. E a Bíblia diz aqui no versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esta frase de Maria, ela me chama a atenção, porque ela disse: se o Senhor tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: se o Senhor tivesse vindo no momento que eu mandei alguém lhe chamar, o Senhor viria e o curaria, e ele não teria morrido. Interessante que quando Jesus chega lá no local, a Bíblia diz no versículo 36, então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? A frase tanto de Maria, que disse que se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, como de alguns judeus que estavam lá a consolando pela morte do seu irmão, que disseram: aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem tivesse morrido. Esta frase, infelizmente, muitos usam até hoje. Eu sei que temos vivido dias difíceis e isso tem acontecido para todas as pessoas. Muita gente que não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Jesus, como também aqueles que conhecem o Senhor. Eu sei que há muitas interrogações e muitos questionamentos. Algumas pessoas: meu Deus, por que o Senhor está permitindo todas essas coisas? Meu Deus, por que eu estou te servindo e por que eu estou passando por essa crise? Por que minha empresa está desse jeito? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Algumas pessoas, no momento difícil, no momento de dor, no momento de luto, no momento de dificuldade, começam a questionar a Deus, assim como essas pessoas também começaram a questionar. E começaram a falar isso: aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que o Lázaro, que era amigo dele, viesse a morrer. Então, às vezes, há muitos questionamentos, mas Jesus tem tanto poder, como é que Ele permite eu chegar nessa situação? Só que eles não imaginavam que algo maior iria acontecer. Algo maior, porque Jesus, quando no que se refere a esse milagre e ao caso de Lázaro, ele disse o seguinte aqui no versículo 14, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá. E Jesus estava dizendo: olha, eu estou contente porque eu não cheguei lá para curá-lo. Porque o que Jesus tinha em plano era uma ressurreição, era algo maior ainda. Então ele sabia que ele iria fazer algo maior mesmo após a morte. Jesus sabia que um milagre maior viria, apesar de todo mundo estar de luto. Então, querido, você não entende, você não conhece os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são maiores do que os seus. Os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que os seus. Que pensamentos são esses, pastor? Que planos são esses? A Bíblia diz que os planos que Deus tem para nós é planos de paz e não de mal, e para nos dar um fim que desejais. O Senhor, Ele nos ama e Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ainda que pareça, e que de fato nós temos visto isso, tudo saindo do controle, nações poderosas perdendo o controle de tudo, pessoas entrando em desespero, literalmente sem saber o que fazer mais. Mas
Jesus, ele continua sabendo o que faz. E ainda que ele permita a chegar a um ponto que aparentemente parece ser morte, que parece que vai ser o nosso fim, ele vai fazer algo maior ainda sobre nossas vidas, em mim e em você. Foi isso que ele havia preparado para Lázaro, para as suas irmãs Marta e Maria e para os seus discípulos que estariam ali. Ele iria preparar algo, ele tinha preparado algo sobrenatural, algo que ia além, algo inesperado para aquelas pessoas. O morto já havia morrido, já havia 4 dias, não tinha mais esperança. A expectativa para eles era se Jesus tivesse chegado enquanto ele ainda estava vivo. Mas veja como Deus ele é poderoso, irmãos. Porque nós criamos na nossa mente de que se Jesus chegar antes de eu fechar minha empresa, se Jesus chegar antes da morte, se Jesus chegar antes do diagnóstico, se Jesus chegar e curar antes do resultado do exame. Mas às vezes ele chega depois, para trazer algo maior ainda, para que você tenha uma experiência maior ainda e para que você tenha um testemunho maior ainda. Foi o que Jesus ele fez. Ele esperou Lázaro morrer, mas ele sabia o que ele iria fazer. Ele sabia que não era o fim de Lázaro. Ele sabia que Lázaro ainda tinha muitos dias ainda sobre a terra. Por isso que eu tenho falado constantemente aqui: enquanto não chegar o seu dia, você não vai morrer. Deus ele guarda, Deus ele prepara tudo, Deus ele protege, Deus ele tem um poder sobre todas as coisas. Então, querido, confia no Senhor. Se Deus ele tem promessa para a tua vida, não é um vírus que vai lhe matar, não é algo terrível que tem assolado a humanidade que vai destruir a sua vida. Creia nas promessas, confie no Senhor, nenhum Deus que tudo pode e nenhum Deus que tudo faz. Jesus já tinha tudo preparado, ele já sabia. Quando as irmãs de Lázaro mandam o recado a chamá-lo para ir até lá, ele sabia que se ele não fosse imediatamente, Lázaro ia morrer. Mas ele decidiu esperar mais um pouco. Ele decidiu esperar a situação se agravar mais ainda. Mas ele sabia a hora certa de realizar o sobrenatural, algo que aos olhos humanos era impossível de acontecer. E quando as pessoas estavam ali, inclusive a irmã de Lázaro, Maria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E como muitos judeus estavam comentando ali: mas aquele que abriu os olhos do cego, Jesus teve poder para fazer cego enxergar. Será que ele não poderia ter vindo só para curar o homem? Nem cego ele estava, ele só estava doente. Será que aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido isso acontecer? Jesus poderia ter impedido aquilo acontecer, mas ele tinha algo maior ainda para fazer. E eu quero falar essa palavra para você. Ainda que a situação tenha se agravado, e ainda que para alguns aparentemente pareça se agravar mais ainda, mas descansa no Senhor, pois se Deus ele tem promessa para você, algo maior vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer. Os seus olhos verão o que você nunca viu, assim como aquelas pessoas viram quando Jesus chega no sepulcro. Jesus diz: tirem a pedra. A Marta, uma das irmãs de Lázaro, disse: Senhor, já tem 4 dias que meu irmão morreu e já está fedendo, já cheira mal. E Jesus disse a ela: não lhe disse que se você creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus orou e ele falou: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Amém, querido? Então é isso que eu quero falar para você hoje. Não importa como está a sua situação hoje, e nem tema se ela vier a se agravar. Se Deus ele tem promessas para você, e tem. Se Deus ele tem sonhos para você, e tem. Se Deus ele está contigo, e ele está, algo maior e algo sobrenatural você vai presenciar e vai ver. E isso será um marco na sua vida, mais uma grande experiência com Deus. Amém? É esse o Deus
que eu conheço. É esse o Deus que eu sirvo, o Deus que ressuscita os mortos. Quando Deus, o Deus que ressuscita os mortos, Ele vem ao encontro de alguém, um milagre acontece. E foi isso que Jesus ele fez. Ele foi ao encontro de Lázaro. Ele foi ao encontro das suas irmãs, Maria e Marta. E quando ele chega lá, um grande milagre ou algo sobrenatural aconteceu. E eu quero falar isso para você. Jesus ele vai ao teu encontro. Jesus ele tem entrado na tua casa. Você que tem participado das nossas lives, você que tem permitido que a palavra de Deus tenha entrado dentro do teu lar, ele tem ido ao teu encontro. E não entre em desespero, não fica atemorizado, porque aquele que tem o poder para ressuscitar os mortos vai lhe surpreender. Quando ele chega, milagres acontecem. Então, querido, só confia, só creia, só descanse e só espere. Amém? Não alimente o desespero, não fique sem entender o trabalhar de Deus. Somente acredite que Ele está no controle, que sobre as suas mãos há o controle de todas as coisas. Tudo vai passar, mas tudo vai terminar bem. Amém? Como é bom conhecer um Deus que prometeu para nós vida abundante. Como é bom conhecer um Deus que nos garante vida, não só aqui na terra, mas vida eterna. E que coisa maravilhosa, ainda aqui na terra podemos experimentar dos seus milagres, de coisas sobrenaturais. Sim, Ele ainda continua ressuscitando mortos. Quantas pessoas sem vida, quantas pessoas que vivem nessa terra como zumbis dos filmes, pessoas que por dentro já estão mortas, mas quando tem um encontro com Jesus, elas ressuscitam, porque passam a desfrutar de uma paz interior que nunca desfrutou, e passam a viver uma nova vida que só Jesus ele nos proporciona. Amém? Que Deus ele abençoe grandemente a sua vida, que esta palavra gere paz, vida e ânimo para você. Deus te abençoe. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Peça a Ele perdão de todos os seus pecados. Certamente Ele irá te perdoar. E se você estava distante, afastado, volta correndo. Hoje mesmo faz uma oração na tua casa, onde você está, dizendo: Jesus, quero voltar para a tua presença. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Amém.